E é isso, nós precisamos ter esse entendimento. E eu quero que você preste atenção agora no que vai ser ministrado, porque o que vai ser ministrado vai fazer uma conexão muito profunda com aquilo que nós começamos a ministrar cantando, adorando. Nós precisamos entender isso. Eu quero convidar você também, para que você ore, fique em oração, porque nós estamos fazendo convites para pessoas. Hoje mesmo era para ter outras pessoas aqui. Só que, como eu falei, o inimigo é sujo. É impressionante os obstáculos que aparecem. Teve uma pessoa, por exemplo, que não veio aqui, a pessoa ela não estava escalada para trabalhar hoje, nada. Até de manhã estava tudo certo, faltou uma pessoa no serviço dela, a pessoa teve que ir para o trabalho, acredita, no domingo. Então, a gente tem que orar para que as pessoas possam estar se chegando, para que também Satanás tire toda a resistência desse processo. Amém? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Nós agradecemos a Deus, porque nós temos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, em comunhão, como corpo de Cristo, para receber a palavra do Senhor, para edificação desse corpo. Esse é um dos propósitos que nós temos nesse momento, como essa reunião, porque o ministério da palavra, ele se revela também nesse momento. É um momento muito específico de manifestação do ministério da palavra. E esse ministério, ele tem um dos propósitos mais fortes desse ministério da palavra, é para que essa palavra traga para o corpo de Cristo edificação, ensino, uma direção de uma forma corporativa para o corpo de Cristo. E hoje eu quero trazer aqui uma verdade de todo aquele que crê em Cristo Jesus, tem que entender e compreender dessa verdade, porque essa verdade que eu vou compartilhar aqui hoje, faz meio que uma parte da gênese, do início, do começo da nossa vida cristã, da nossa vida como filhos de Deus. Mas não é só ali, não é só no começo, é um processo, mas não tem como se tornar um filho de Deus sem passar por esse processo que nós vamos tratar aqui hoje. E se eu fosse colocar um tema, não gosto muito às vezes de colocar temas, mas se eu fosse colocar hoje um tema para a ministração, o nome dessa ministração hoje seria Hoiotasia. Hoiotasia, que é uma palavra grega. A pronúncia no português correto é oiotesia. Nós vamos ver o que significa essa palavra. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Nós vamos entender um pouquinho isso daí. E para começar a entender desse processo, eu quero ler o que está escrito na carta aos Efésios, no capítulo 1, logo no capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 4. Efésios 1, a partir do verso 4. Que aqui já tem uma verdade muito tremenda, profunda. Algo que é inimaginável para uma mente humana compreender esse processo. Porque o início do versículo já fala algo aqui que já dá um bug em muita mente humana. Aqueles que andam de uma forma intelectual, de uma forma mental, já aqui já para, já não consegue, já pensa que isso aqui já está errado. Porque fala assim, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Essa é uma verdade tão profunda que nós não temos como compreender essa verdade na sua plenitude. Acho que nós só vamos entender isso o dia que nós estivermos com Ele na glória. Mas aqui começa falando assim, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Uau! Antes de Deus fazer qualquer coisa, antes de Deus fundar o próprio mundo, a Bíblia me afirma aqui que Deus me escolheu, te escolheu. Mas olha ele fala aqui, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Nele. Deus nos escolheu nele. Essa palavra nele aqui, que está falando sobre o próprio Deus, essa palavra nele, significa que é dentro dele, nele, fazendo parte dele. Então,
Olha que profundidade tem isso aqui. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Nele. Para quê? Para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. E essa escolha não foi uma escolha aleatória, ou então assim, por compra, ou por desejo humano, nada. Ela fala aqui no final do verso aqui, em amor. Em amor nos predestinou para ele. Para quê? Para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Só esse texto aqui, que nós lemos aqui, esses 3 versículos aqui, nós poderíamos passar um ano inteiro meditando sobre isso, que é uma profundidade muito forte aqui. Essa palavra aqui está nos afirmando que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou, ou seja, nos deu um direcionamento. E eu não quero nem tratar aqui da predestinação, não quero nem entrar nesse assunto hoje, porque não é o propósito. E ele fala assim, para ele, e ele fala assim, para sermos adotados como filhos. Para sermos adotados como seus filhos. Antes da fundação do mundo, Deus olha para cada um de nós e nos escolhe para sermos seus filhos. Mas essa escolha para sermos filhos, e eu quero tratar exatamente sobre isso hoje, sobre sermos adotados. Nós somos adotados por Deus. E ele fala assim, mas essa adoção ocorreu através do quê? Ele fala assim, por meio de Jesus Cristo. E é muito importante a gente não perder esse propósito aqui, esse foco aqui. Por quê? Porque assim, Jesus faz parte do nosso processo de adoção. Se Jesus não tivesse feito o que ele fez, se ele não tivesse obedecido e morrido naquela cruz, ressuscitado no 3º dia, se Jesus não tivesse obedecido ao Pai, nós não poderíamos ter esse acesso, essa condição de manifestação dessa adoção. A adoção não ia se manifestar a nós. Deus determinou antes da fundação do mundo, mas não havia se manifestado. Essa adoção, ela se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. No original, esse termo aqui, por meio de Jesus Cristo, mas por meio, essa palavra no original é uma preposição no texto original, que significa através, por causa de, significa atravessar para o outro lado, significa ir e vir para percorrer todo o caminho, atravessar com sucesso, completamente. Ou seja, é um processo que ocorre por meio, através de Jesus. Uma pessoa sem Jesus, sem servir a Jesus, não tem como se tornar filho de Deus. O processo de adoção passa por aquilo que Jesus fez. Por isso que Jesus precisava fazer o que fez, para que pudéssemos voltar à nossa condição original, o plano original de Deus. Porque Deus, antes de fazer os céus, a terra, tudo, Ele nos escolheu para sermos filhos dEle. Só isso era motivo para você dar 50 milhões de glórias, 300 trilhões de aleluias, para você viver o resto da sua vida em gratidão a Deus. Porque Deus pensa na profundidade disso. Antes da fundação do mundo, Ele te escolheu. E você sabe que eu lembro, eu não lembro agora de qual que é a marca, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que algum tempo atrás, alguns poucos anos atrás, tinha uma propaganda na televisão, um reclame na televisão, que era uma marca, eu não lembro se era de bebida, eu não lembro bem, que era uma marca assim, a pessoa era uma pessoa adotada, já era um adulto, já era um jovem adulto, mas ele era adotado.
E as pessoas achavam que ele tinha algum tipo de problema por causa disso, né? Porque ele era adotado e tal. Por quê? Porque na maioria, muitas vezes, a maioria das vezes, eu não vou declarar isso, porque eu não sei se é exatamente a maioria, mas muito provavelmente você já conhece pessoas que foram adotadas, e muitas pessoas que passam pelo processo de adoção, elas não compreendem esse processo de adoção. E tem uma grande interrogação nos seus corações. Muitos não entendem, muitos acham que foram rejeitados pelos seus pais, por isso que estão naquela condição. Muitos procuram seus pais biológicos por anos, porque não entendem o processo de adoção. Mas essa propaganda foi muito legal, porque essa propaganda era uma pessoa muito segura nela mesma, muito tranquila, muito segura, muito, né? E a pessoa, mas você não tem problema com isso? Eu falei, problema? Como assim? Eu falei assim, eu fui adotado. O que ele estava querendo dizer? Essas pessoas me adotaram porque elas me escolheram. Elas me escolheram. Elas foram lá e me escolheram. Existe amor maior do que esse? Cara, eles me amam ao ponto de me escolher. Porque a adoção é isso, você vai e escolhe aquela criança que você vai adotar. Você tem a opção. Quando é um filho natural, você não escolhe o filho que vai nascer. Mas na adoção, você vai até um lugar e escolhe, decide. Eu vou pagar o preço, eu vou dar o meu melhor, eu escolho adotar essa criança. Então o processo de adoção é um processo pleno de amor. É um amor imensurável, o amor de Deus por nós. Quando Deus me olha, quando Deus nos olhou, antes da fundação do mundo, e não esqueça que você antes de Cristo, a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. Não tinha nada em mim mesmo, que era atraente para Ele. Mas Ele olha para mim, olha para você, e te escolhe para ser filho. Te escolhe para ser filho. Adota você como filho. Me adotou como filho. E essa palavra aqui no original, aqui no verso 5, nos predestinou para Ele, e aqui que eu quero trabalhar nessa noite, para sermos adotados como seus filhos. Essa palavra adotados aqui, é a palavra no original, ruiotesia. Ruiotesia, que é uma palavra que é uma conjunção de duas palavras. Ruios, que é filho escolhido, filho herdeiro, filho amadurecido, ruios, e tesia, que é a palavra que significa colocar, pôr. Então, essa palavra aqui no original é como se fosse assim, Deus me colocou, me pôs na posição de filho. Deus me pegou, me colocou na condição, numa posição de filho. Eu fui adotado. Ele me pega numa condição de que eu não era filho dele, e ele me pega e me coloca numa posição de filho. Esse processo de adoção, ruiotesia. Essa palavra aqui só tem no Novo Testamento. Só Paulo fala dessa palavra. Existem 5 passagens que tratam dessa palavra. E no Antigo Testamento, no Velho Testamento, essa expressão, esse conceito, não existia no Velho Testamento. Por que não? Porque as pessoas ali, como que funcionavam no Velho Testamento? Quando alguém ficava órfão, já existia uma regra, já existia um mandamento de que um familiar tinha que continuar cuidando da pessoa. É evidente que chegava o ponto, acontecia situações de que uma pessoa não tinha mais ninguém da família, e aí sim ele era considerado órfão. Tanto é que a palavra fala muito claramente em várias passagens para que nós demos assistência aos órfãos. Os órfãos devem receber assistência nesse sentido. Por quê? Porque o órfão é aquele que não tem mais conexão com uma família. Mas no Velho Testamento esse processo de adoção não existia, porque se você não tinha um familiar para que você continuasse seguindo na linhagem da sua família, esquece, ninguém ia te adotar. Você ia ser para sempre órfão. Para sempre órfão. Para sempre. Ninguém ia vir para um processo, vem aqui, eu não posso deixar esse cara solto aí, vou receber. Não existia. Esse conceito, essa estrutura de pensamento, esse entendimento não existia. Porque se você não tinha alguém para cuidar de você, da sua família,
você ia ser órfão para sempre. Mas em Cristo Jesus, Deus traz um novo entendimento, uma nova compreensão de que em Deus, ninguém em Deus é órfão. Não existe. Deus, Ele libera em Jesus Cristo um processo em nós, ruiotesia, uma adoção. Nós somos adotados por Deus. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus, eles recebem essa adoção. Essa palavra, nós temos que, no original, significa, é uma filiação, a pessoa se torna filho, é uma adoção. Essa palavra no original significa como um filho na família de Deus. Não é qualquer tipo de adoção, é uma adoção específica, roiotesia, é um processo em Deus que só Deus pode fazer. É uma filiação. Nós somos tirados de um contexto que nós não éramos filhos e somos colocados, inseridos na família de Deus. Nós recebemos a filiação de Deus. Deus coloca em nós a filiação dele. Deus se torna o nosso Pai. O nosso Pai. O nosso Pai, essa adoção. E por que isso acontece? Porque todo processo, pensa num processo natural agora, numa adoção natural. Toda adoção remete à condição de que aquele filho que foi adotado, naturalmente, ele não é filho daquela família. Natural, não é filho natural. Pode ser o filho mais maravilhoso possível, mas ele naturalmente não é filho natural. Ele é filho de amor, filho de escolha. Mas o processo de adoção, a gente tem que entender isso, que ele remete para uma condição que naturalmente nós não éramos filhos. Mas fomos adotados em Deus para nos tornarmos filho. Quando Deus faz isso, Ele nos torna filho. Filho de Deus. Filhos de Deus. Não é uma adoção natural, mas é uma adoção que Deus faz conosco. E qual que é a importância disso? Não é simplesmente porque agora eu tenho Deus como pai, mas esse processo de adoção de Deus, ele é tão profundo, porque ele não é simplesmente ele me adota, ele me adota, me torna filho e coloca em mim a própria natureza dele. A natureza de Deus entra em mim. A partir de agora, quando eu sou adotado por Deus, esse processo de adoção por Deus, eu não sou apenas um filho legítimo, um filho legalmente constituído. Não é só isso. Dentro de mim, a natureza dele também começa a fazer parte da minha natureza. Essa ruiotesia é um processo transformador. Não é só um processo, não é só uma linguagem forense, por exemplo, judicial. Eu adotei e a partir de agora eu tenho autoridade, legalidade para colocar um nome. Não é só isso. É muito mais profundo. A adoção que Deus faz por nós nos torna filhos da mesma natureza de Deus. Temos a mesma natureza hoje do nosso Pai que nos escolheu. Isso nós precisamos entender. Porque isso é libertador. Isso é transformador. Eu não penso mais como eu pensava, mas eu tenho uma natureza agora em mim. Uma natureza divina. Uma natureza pura, santa, irrepreensível, que hoje me tornou filho de Deus. Deus me coloca nessa posição de filho com a mesma natureza dele. Esse é o roiotesia. Esse processo de adoção que Deus fez conosco. É um processo. Iniciou quando eu decidi, eu entreguei a minha vida a Ele. Naquele processo que acontece, que o Espírito de Deus começa a habitar no meu espírito. A Bíblia diz que, em Romanos capítulo 8, que diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não é eu entrei numa instituição religiosa.
Não é, meu pai é pastor, meu pai é presbítero, meu pai é reverendo, então... Não, é assim que funciona. As pessoas pensam que o processo é um processo natural, simplesmente eu estou dentro de um contexto, de um rebanho religioso, então isso por si só, por osmose, eu estou dentro do bolo. Não, não é assim. É um processo individual que Deus trata com cada um de nós. Deus nos coloca nessa condição de filhos. Nessa condição de filhos. Quando Paulo escreveu essas cartas, os leitores, as pessoas que receberam, as igrejas que receberam essas cartas, quando ele tratou desse assunto, sobre essa adoção, aqueles leitores entendiam isso. Por quê? Por que eles entendiam isso? Por que eles compreenderam isso? Porque antes, os filhos de Israel eram filhos naturais do povo de Deus. Eles não tinham a natureza de Deus. O povo de Israel era o povo escolhido de Deus. Só que os filhos de Deus, o povo de Israel, antes de Cristo Jesus, eles não tinham a mesma natureza de Deus. Era simplesmente um povo que Deus tinha. Mas Deus não era o pai deles. Eles ainda não haviam passado pelo processo da adoção. Roiotesia. Ter a mesma natureza do Deus que salvou eles. E é isso que nós temos que compreender. E eu quero convidar você a ler comigo o que está escrito lá em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 3. Nós vamos ler Mateus a partir do capítulo 3, a partir do verso 17. Nós vamos começar no verso 17 e vamos adentrar no capítulo 4. Olha o que está escrito em Mateus, no capítulo 3, a partir do verso 17. Aqui nós estamos falando quando Jesus foi batizado. E aqui no verso 17 diz o seguinte: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, na hora que ele estava sendo batizado nas águas, ouve-se uma voz que diz: este é o meu filho amado. E aí, entra no capítulo 4, nós paramos aqui muitas vezes. E aí entra o capítulo 4, Jesus é batizado por João Batista, ouve-se a voz de Deus, que Deus declarando, dizendo, expressando que Jesus Cristo era o filho dele amado. E aí acontece um processo logo em seguida com Jesus. É um processo conhecido também. É o processo onde que Jesus vai ser tentado por Satanás. E a Bíblia fala aqui no verso 1 do capítulo 4. A seguir, ou seja, logo em seguida, o próximo passo, o que aconteceu na sequência, diz o seguinte: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O Espírito de Deus pega Jesus, leva para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Tem muito crente que não entende isso daí não. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Satanás estava ali, Jesus no deserto. Jesus começou a entrar num processo de jejum. E a Bíblia fala que ele ficou 40 dias e 40 noites nesse processo. E Satanás devia estar na espreita, só observando, esperando o tempo oportuno, porque ele é astuto, ele é sagaz. E aí ele percebe, entende que Jesus poderia estar fragilizado como pessoa, como ser humano, porque Jesus era um homem aqui, tinha que ser assim. E aqui ele fala assim: então, o tentador, aproximando-se dele, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deixa eu parar aqui, presta atenção. Poucos dias antes,
cerca de 40 dias antes, Jesus tinha ouvido do próprio Deus a seguinte declaração, a seguinte expressão, a seguinte verdade: este é o meu filho amado. A Bíblia diz que o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto, para ser tentado. E sabe onde a tentação do diabo? Olha o que o diabo tenta Jesus. Olha o que ele fala para Jesus. Satanás, ele ataca o quê? A posição de Jesus como filho de Deus. Porque ele diz assim: se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, Satanás, ele vai atacar a posição de Jesus como filho de Deus. A tentação foi nesse sentido, porque se Jesus botasse em dúvida a condição dele de filho, todo o plano de Deus tinha sido destruído. Se tu és o filho, essa palavra aqui, quando Jesus fala aqui no verso 17, que Deus declara que este é o meu filho, essa palavra filho, filho no original é a palavra hoios. Hoios no original. Se tu és o meu hoios, se tu és o meu hoios, este é o meu hoios. Deus declara: você é o meu hoios. Mas por que isso é importante? Sim, porque filho, nem sempre no original a palavra para filho é hoios. Também existe uma outra palavra no original que é teknon. Hoios é o filho escolhido, é o filho maduro, é o filho que é herdeiro, é o filho experimentado no pai. Teknon é o filho que é bebê, é o filho imaturo, é o filho que ainda não está experimentado, é o filho que ainda não entendeu sua posição de herdeiro. Então nem sempre no original, quando vai falar de filho, vai falar de hoios, mas aqui Deus fala para Jesus: este é o meu hoios. Essa é a posição que Deus tem para nós. Hoios. Hoiotesia. 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 Satanás, ele ataca essa posição de Jesus aqui. Ele diz: se tu és o filho de Deus. Ele não fala uma vez não, ele fala uma outra vez. Fala por duas vezes. E ele usa, e Jesus responde essa ofensa, esse ataque à sua posição, à sua identidade como filho, com a palavra. Todo filho de Deus, hoios, maduro, experimentado, herdeiro, conhece a palavra, responde, anda, a sua vida é balizada pela palavra. Jesus diz para Satanás assim: está escrito. Eu sei o que meu pai tem, o que meu pai declarou, o que meu pai estabeleceu. Eu sei o que ele quer. Hoios. Satanás, que é astuto, tenta ele com a própria palavra. Ele falou: esse cara entendeu. Aí ele fala: se tu és filho de Deus, se joga aí, porque a palavra diz que os anjos não vão deixar você se machucar, nem seu pé vai ferir, nada, está escrito. Aí Jesus responde para ele: mas está escrito também. Por que esse processo é importante? Porque o filho hoios, ele tem a palavra de Deus como uma revelação para ele, e não como uma declaração, algo escrito apenas, uma letra. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não adianta eu conhecer esse livro aqui inteiro só pela letra, isso não vai me trazer vida, porque eu vou começar a raciocinar a palavra e não entendê-la por revelação, por compreensão vinda do Espírito. Se eu não pegar essa palavra e fazer com que ela seja vida em mim pelo Espírito,
ela vai parar só no meu intelecto. E no intelecto, até o diabo sabe usar a palavra. Até ele. A palavra tem que ser uma verdade para mim. O Ruios, filho Ruios, conhece a palavra. Porque se nós não conhecemos a palavra, fomos filhos tecnon, imaturos, bebês, a palavra para nós vai ter um sentido apenas natural, literal, ou histórico, ou religioso. Mandamentos religiosos, mandamentos humanos. Mas na hora da adversidade, na hora da tentação, na hora do dia mau, você não consegue prevalecer. Porque o Ruios, ele entende o processo em Deus, e a palavra de Deus para ele é uma verdade revelada. Quando nós usamos a palavra apenas como uma letra, um conhecimento intelectual, humano, isso é morte. Mas quando usamos a palavra, entendemos a palavra, compreendemos a palavra pelo Espírito, isso é vida. Isso é vida. Os fariseus conheciam muito a palavra. Tudo religião, tudo intelectual, tudo na mente humana. Eles não entendiam a revelação da palavra. Porque se eles tivessem entendido a revelação da palavra, eles não tinham matado a própria palavra. Jesus é o verbo que se fez carne, e eles levaram esse verbo para a cruz. A religião levou Jesus para a cruz. Quem levou Jesus para a cruz foi a religião. Eles não entenderam que ele era o Filho de Deus. Filho de Deus. É um lugar onde nós temos um liberar todo ao nosso favor. Quando nós estamos na condição, fluindo, andando, vivendo na condição de filhos de Deus, existe todo um favor liberado da parte de Deus para nós. E esses filhos que são maduros, eles compreendem isso, porque eles têm intimidade com a palavra. Filhos ruios é o filho maduro, experimentado. O herdeiro, essa palavra no original também é herdeiro, o herdeiro. O que possuidor, herdeiro é aquele que é um possuidor. O herdeiro não é só aquele que tem a promessa de... Não, o herdeiro também é aquele que possui, um possuidor. Esse é o ruios. Filho é um lugar que todo o liberar de Deus já está consignado, já está estabelecido para nossas vidas. Por isso que quando nós não estamos fluindo, entendendo, pensando, sentindo, caminhando, decidindo, como filhos de Deus, nós erramos, nós vacilamos, nós nos perdemos no processo, e aí é carne, aí é humano, aí é anti-espiritual, aí é anticristo, aí é religião. E aí Deus não flui através desse processo. Quando nós recebemos esse processo de ruiotesia em nós, como eu falei aqui, Deus muda a nossa natureza. A nossa natureza. Porque antes de sermos filhos de Deus, nós éramos filhos de alguém. Nós éramos filhos de alguém, eu vou mostrar para você aqui. Olha o que está escrito em Efésios, capítulo 2 agora, no verso 3, a partir do verso 3, no verso 3. Está escrito assim, Efésios 2, verso 3. Paulo escrevendo aqui, essa carta, essa igreja de Efésios, e olha o que ele fala, entre eles também nós, todos, andamos no passado. Segundo, o que ele está falando assim? Olha como nós éramos antes de Jesus, antes de Cristo Jesus, antes de passarmos por esse processo de adoção, roiotesia. Ele fala assim, antes andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todos aqueles que não passaram pelo processo de ruiotesia, de adoção, o processo de adoção como filhos de Deus, esses aí eram por natureza filhos da ira. Filhos da ira. Deus nos tirou dessa situação de filhos da ira. Nos tirou dessa condição de filhos da ira. Nos adotou numa condição de filhos de Deus. A Bíblia fala em Romanos, o livro de Romanos, principalmente o capítulo 8, é um capítulo que eu aconselho você a ler. Se você nunca leu, leia em nome de Jesus. Se você já leu, mesmo que leu,
muitas vezes, leia de novo esses dias, capítulo 8 de Romanos, porque ele trata muito desse processo nosso de filhos. E no capítulo 8, no verso 19, a palavra diz que a criação, ou seja, aqueles que não são filhos de Deus, estão aguardando, numa ardente expectativa, eles estão aguardando para que haja a manifestação dos filhos de Deus. Essa palavra manifestação no original também significa revelação. Que os filhos de Deus se manifestem, se revelem. E essa palavra no original aqui, quando ele fala aqui no Romanos capítulo 8, verso 19, que está aguardando a revelação, a manifestação dos filhos, aqui essa palavra no original, filhos, é ruios. Ruios. Então a Bíblia está falando para nós aqui, que o mundo, que a criação, está aguardando, numa tremenda expectativa, para que aconteça o quê? Para que os filhos de Deus se manifestem. Mas que filhos são esses? Os ruios. Os ruios. Os filhos maduros. Filhos maduros. Eles estão aguardando. Eles não estão aguardando, eles não querem, eles não estão querendo, eles não esperam, não, pelo contrário, eles nenhum momento eles esperam por isso. Eles não querem os tecnons. Eles não querem os bebês. Eles não querem os imaturos. Eles não querem as criancinhas em Deus. Criancinha no sentido de imaturidade. Não, eles querem, eles estão aguardando os ruios. Porque eles estão vendo, eles veem muitos tecnons. Mas os ruios, os herdeiros, os experimentados, são esses que eles estão aguardando que se manifestem. No meio de uma pandemia, o que o mundo espera? A manifestação dos ruios. A manifestação dos ruios. Eles querem os herdeiros. Eles querem aquele que entendem o coração de Deus, conhecem a Deus, conhecem o coração do Pai, sabem o que o Pai quer, sabem qual que é a vontade do Pai, e fazem e obedecem ao Pai. Porque o ruios, ele conhece e obedece. Ruios, conhece e obedece. Ruios. Esses filhos ruios, experimentados, maduros, são aqueles que não querem fugir da terra, porque principalmente na pandemia, o que eu vi de crente louquinho para sair da terra, falava, Deus, Maranata, Jesus, vem, eu não estou aguentando, está difícil. Esses não são os que querem fugir da terra, porque eles sabem que a terra ainda não foi redimida, e a terra precisa ser redimida. Vai ser redimida através de quem? Dos filhos. Esses não são os que querem sair da terra, porque Jesus falou, Deus, não tires da terra, mas guardes do mal. O que isso significa dizer o seguinte, o que eu estou tratando aqui? É escapar, quando Jesus fala assim, não tire-os da terra, mas livre-os do mal. O que Jesus está dizendo? O que Jesus orou? O que Jesus pediu ao Pai? E o Pai ouviu. Deus respondeu sim essa oração, porque Deus respondia. Sim, Deus atentou a essa oração. O que Jesus está falando assim? Deus, guarde os filhos. Guarde do quê? Que haja uma... Guarde da uma mentalidade humana, mundana, que haja uma separação mental de filosofias e estruturas que impedem os filhos de receber a herança. Não é simplesmente livrar do mal. Ai, Deus me livra de acidente, me livra de doença, me livra do roubo. Não, isso daí é, espiritualmente dizendo, superficial. Mas é me guardar das estruturas de pensamento que o mundo tem. Para que eu tenha o mesmo tipo de pensamento que o filho dele tem. Eu sou ruios. Penso como ele pensa. Então, quando eu funciono como um filho de Deus maduro, eu me separo de uma estrutura de pensamento do mundo. Eu não penso mais como o mundo. Porque eu entendo que eu não faço mais parte do mundo. Eu estou no mundo, fisicamente dizendo, eu estou aqui. Mas eu não pertenço aqui. Essa aqui não é a minha terra. Não é o meu lugar. Sou peregrino. Então, o que Jesus quis dizer para ele assim? Então é para formar uma comunidade hippie, se esconder no meio do mato e
Não, não era isso que Jesus está falando. Jesus está falando para que nós fôssemos guardados das estruturas de pensamento do mundo, porque são contaminadas por Satanás. Em dias particularmente difíceis, e nós temos vivido dias difíceis. A pandemia é um contexto, mas alguns estão vivendo dias mais difíceis ainda que o contexto da pandemia. Situações pessoais difíceis, lutas internas, lutas em casa, lutas no seu contexto de vida. Esses dias que são difíceis, particularmente difíceis, o que nós percebemos? Nós que caminhamos e entendemos os processos de Deus, nós percebemos que o amor do Pai nos conduziu para esse lugar de vulnerabilidade humana. Foi Deus que nos conduziu, da mesma forma que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Deus está conduzindo os filhos dele para uma vulnerabilidade humana, porque, humanamente dizendo, estávamos muito fortalecidos. Eu sei fazer, eu tenho recursos, eu tenho acesso, eu tenho influência, eu tenho isso. O que Deus está fazendo nesse tempo com os filhos? Nos colocando numa vulnerabilidade humana. Para quê? Para que possamos entender, compreender que nossa dependência dele tem que ser absoluta, total, plena. Quanto mais vulnerável humanamente dizendo, aqueles que são quebrantados no seu coração, mais entendem que dependem somente dele. Quanto mais exposto eu estou para a adversidade, eu entendo que é Deus tratando comigo para eu compreender que eu só dependo dele. Só dependo dele. Por isso que Deus permite que isso aconteça. Porque muitas vezes nós não estamos de verdade verdadeira, dependendo só de Deus. Nós não temos alguns apegadinhos de mente. Não, aqui eu tenho uma reserva, aqui eu tenho meu emprego, eu tenho minha família, eu tenho meu acesso, eu tenho eu tenho meus filhos. Sempre a gente tem uns apegadinhos. Deus nos expõe a vulnerabilidade humana para que possamos entender que nossa dependência tem que ser totalmente dele. Totalmente dele. E para que nós possamos amadurecer como filhos e alcançarmos a estatura de ruios, de varão perfeito. A Bíblia fala que nós temos que alcançar essa estatura. E esse processo Deus está fazendo conosco, porque quanto mais vulneráveis, humanamente dizendo, nós estamos, quanto mais vulneráveis, mais nós entendemos, deveríamos entender, né? Porque alguns estão pirando, estão viajando na maionese mesmo. Mas nós deveríamos entender que mais nós necessitamos da direção do Espírito de Deus. Mais eu preciso do Espírito de Deus para me direcionar. Mais eu tenho que entender que se o Espírito de Deus não me dá a direção, eu estou numa situação complicada. Quanto mais difícil é o meu dia que no sentido de tempo que eu estou vivendo, quanto mais difícil, eu tenho que tornar mais forte na minha dependência do Espírito. A Bíblia diz em Provérbios 24:10, a Bíblia fala lá em Provérbios 24:10 o seguinte: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque sua força é pequena. Se no dia da angústia, no dia da adversidade, você se mostra fraco, você se derruba, você se entrega, você fica sentimentalmente, emocionalmente totalmente entregue, abalado, totalmente se perde no rumo, é porque você demonstrou que realmente você é fraco. E sua força é pequena. Mas que força é essa? A sua força não é força humana, só que bração, não. É força no sentido da minha... Eu estou dependendo pouco de Deus, porque a Bíblia fala assim que Deus é a minha força. A alegria do Senhor é a nossa força. Esse é um processo necessário para aperfeiçoar essa questão nossa, dessa condição nossa de novo homem, de nova pessoa que nós alcançamos em Cristo, essa estatura de Cristo aí.
Porque existe um tempo que é do novo nascimento, quando eu nasço de novo em Cristo, em Deus, desse processo de nascer de novo até alcançar essa condição, existe esse processo da ruiotesia, é um processo de adoção que Deus está fazendo, um processo, por meio, como nós lemos lá em Efésios capítulo 1, por meio de Jesus, é um processo que Deus está arrancando de nós, todas as estruturas sentimentais, humanas, de pensamentos, de forma de agir, que estavam em nós, que não são de Deus, Deus começa a arrancar, e começa a embutir em nós, aquilo que Ele é, a natureza dEle em nós, é um processo em nós, e esse processo é um processo de ruiotesia, para que nós possamos ser totalmente preenchidos da presença, preenchidos da verdade da palavra, da verdade do Evangelho. Tem muitos que pensam que estão servindo a Deus, mas na verdade estão servindo à própria religião, ao próprio dogmas humanos, sentidos meramente humanos, mandamentos humanos. Mas isso a Bíblia diz que esses aí, na verdade, essas pessoas estão na verdade em trevas. Por quê? Porque toda ignorância, e ignorância aqui significa o seguinte, não é ignorância, eu sou bruto, não, ignorante no seguinte, eu não tenho entendimento, eu não tenho conhecimento, eu não tenho uma revelação, toda ignorância nos coloca em trevas. A Bíblia diz, o meu povo perece, por falta de conhecimento. O meu povo está perecendo, Oséias, no livro de Oséias fala isso, porque meu povo não me conhece. Eles podem até conhecer como funciona um rito, como funcionam as regras mandamentais, eles podem conhecer as regras doutrinárias, eles podem conhecer a liturgia, eles podem conhecer, mas eles não me conhecem, por isso que eles estão perecendo. Toda ignorância é um processo de trevas. Essas pessoas vivem limitados a terem uma informação meramente intelectual sobre Deus. Deus é uma figura que eu tenho um entendimento intelectual dele. Eu tenho até uma imagem, muitos têm até uma imagem de Deus, é um velhinho, muito legal, meio gordinho, simpaticuzão, todo vestido de branco, com uma barba branca, bonita, um cabelo branco bonito. Sabe aquele vozão, com uma cara bem gostosa? As pessoas até fazem imagem de Deus. Eu sei que você nunca fez uma imagem de Deus assim, eu sei. Eu estou falando de pessoas assim que eu conheci em outro lugar, mas tem pessoas que até isso tem em relação a Deus. É um entendimento intelectual. Deus está nos chamando para vivermos pelo Espírito. É que, gente, os crentes muitas vezes pensam que andar pelo Espírito ou é fazer barulho externo, ou que Espírito é um fantasminha camarada, que habita entre nós. É um Gasparzinho gospel. O Espírito Santo é um Gasparzinho gospel. Ele é legalzinho, ele anda. Não, o Espírito de Deus é o próprio Deus que habita em mim, que conhece a profundeza do coração de Deus, a Bíblia diz. Antes, vamos ler onde nós estávamos lá em Efésios, capítulo 2, só que vamos ler agora no versículo 15. Versículo 15 e versículo 16. Falando aqui sobre Jesus, o que Jesus fez. Vamos ler do 14 para botar dentro do contexto. Olha o que fala aqui em Efésios capítulo 2, a partir do verso 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ele está falando de dois povos, os judeus e os não judeus. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, aqui ele está falando sobre o processo da cruz, a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo. Jesus no processo da cruz, ele criou nele mesmo. Jesus criou nele mesmo. Olha o que ele cria: um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Jesus, ele inaugura na cruz um novo tipo de gente, um novo homem. Essa palavra novo homem aqui significa uma nova pessoa, um novo tipo de gente. Jesus, ele inaugura esse tipo de gente. E a palavra diz também que ele é o cabeça desse novo homem. Jesus é o cabeça. Jesus é a cabeça desse novo homem.
A igreja dele é o corpo dele, desse homem, o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça. Antes, só tinha um tipo de gente que tinha acesso às coisas de Deus, à adoração de Deus, a ter acesso a Deus, a sacrificar, a oferecer as coisas a Deus, que eram os sacerdotes. Antes só esse tipo de gente tinha acesso. Mas Cristo, Ele inaugura um novo tempo, e Ele aboliu, a palavra diz aqui que Ele aboliu. Aboliu significa destruiu, acabou, liquidou. Não tem mais chance, acabou, destruiu, acabou, aboliu. Ele aboliu na sua carne a lei e as ordenanças. E aqui, esse processo aqui que Deus fez, na verdade através de Jesus, Ele aboliu, isso inaugurou um novo tempo. E criou em Deus um novo homem. E esse homem aí, esse novo homem, ele agora não precisa mais de intermediários. Não precisa mais de fazer sacrifícios. Não precisa mais dos sacerdotes. Não tem um lugar mais específico de adoração. Agora nós temos acesso direto ao Pai. É um homem que tem acesso direto ao Pai. Hoiotesia. É um processo que Deus fez conosco. Esse tipo de gente, esses filhos, esses ruios, eles não são movidos por coisas visíveis. Eles não se movem por aquilo que eles veem com seus olhos naturais. Eles não se movem por aquilo que eles ouvem com seus ouvidos naturais. Eles são movidos por aquilo que eles ouçam com seus ouvidos espirituais e que eles enxergam em Deus. Nós temos que entender que Deus, quando traz tempos de crises profundas, coletivas, Deus está querendo destruir o processo humano. Só Deus pode curar. Só Deus pode trazer verdadeiramente a cura. Só Deus pode restaurar. Só Deus transforma o coração humano. Tem muita gente que foi curado pela Covid, da Covid, só que continuou com o coração de pedra. Não entendeu que Deus deu uma oportunidade para ele se quebrantar. E nunca vai poder chegar diante de Deus e falar assim: mas onde você estava? Que eu não te vi. Eu falei assim: não? Você lembra quando aconteceu isso? Sem essa experimentação, nós corremos riscos de dar mais ouvidos à serpente, ao diabo, às seduções, do que a Cristo. As crianças é que são movidas pelos sentimentos. As criancinhas, quem é pai sabe muito bem disso. As crianças, elas são movidas por aquilo que elas sentem. Um bebê, se ela sente fome, ele chora. O bebê, se ele está com frio, bebezinho, ele chora. Se uma criança está um pouquinho maiorzinha, quer alguma coisa, ele vai pedir. A criança se move pelo que ele sente. Se ele tiver com sono, ele vai dormir. Ele se move pelo que ele sente. Crianças fazem isso. E no meio da igreja, existem muitos que são como crianças, que somente se movem por aquilo que sentem. Por aquilo que sentem. Não são esses que Deus está chamando. Deus está chamando esses que são experimentados, que não dão ouvidos à serpente. A serpente enganou a Eva. Trouxe uma sedução ao coração da Eva. Ganhou o coração de Eva. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 12, no verso 9, que Satanás, olha o que fala aqui, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Olha o processo. Em Gênesis, esse desgraçado era uma serpente. Agora aqui no Apocalipse, um grande dragão. E ele fala assim: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Olha o que ele é: o sedutor de todo o mundo. Se você quiser continuar andando segundo o mundo, segundo os pensamentos do mundo, segundo os seus sentimentos, você está sendo, na verdade, seduzido, enganado por Satanás.
Porque aqui está dizendo, ele é o sedutor de todo o mundo. E a Bíblia fala, e ele foi atirado, aqui é uma declaração profética, apocalíptica. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui está falando o que aconteceu com ele. Esse cara aqui que foi jogado, porque ele vacilou lá atrás com Deus, que foi lançado na terra, e junto com ele trouxe uma galera de anjos que vieram tudo demônios. Esse cara é o sedutor de todo mundo. Então, se eu for movido pelo que o mundo fala, que as notícias dizem, o que o grupo de WhatsApp que é bagunça total fala para mim, o que eu estou me sentindo, eu estou sendo conduzido pelo sedutor deste mundo. Ele é um sedutor, gente. Aqui não está dizendo assim que ele é um destruidor, um cara, um marrentão. Não, ele é sedutor. O sedutor, ele sabe o que você quer ouvir. Ele sabe. Ele é sedutor. Esse tipo de gente aí criou, e a pandemia ficou muito escancarado esse tipo de coisa aí. Você podia perceber que estavam começando a criar, tinham algumas igrejas aí que pareciam igrejas gourmet. Porque agora tudo é moda gourmet, né? Tem hambúrguer gourmet, sorvete gourmet, e estava tendo já igreja gourmet. Porque nós estamos sendo movidos para ser igreja conforme as pessoas queriam. Eu quero que seja confortável. Eu preciso ter ar-condicionado, deixa eu ver o que mais. O departamento infantil precisa ter uma estrutura lá. Porque eu tenho filhos, né? Então, eles precisam cuidar dos meus filhos. Tem departamento... Lá tem... eles cuidam dos casais. Porque, sabe, se não tiver casais, eu vou começar a ficar... Não sei, viu? É gourmet. É igrejinha gourmet. Igrejinha gourmet. Igrejinha da moda. É gourmet. Tava assim a paradinha. E muitos estavam seguindo nesse propósito, a igrejinha gourmet. As pessoas pensam que quando eles pagam, né, que eles acham que quando dão dízimo, oferta, contribuição, eles estão pagando pelo serviço. Não, eu vou dar ali estou pagando pelo serviço. Eu vou na igreja gourmet, pago pelo serviço, dou dízimo, da oferta, aspas, né, vou colocar aqui entre aspas. Estou pagando pelo serviço e agora eles exigem a contribuição disso, a retribuição disso. Então assim... Não me aperta muito não, irmão, já estou aí, estou contribuindo, estou nesse processo todo aí. Então, eles dizem algumas regalias. Tem que ter uma tolerância absoluta e plena com os erros das pessoas. Mas o irmão, ele está adulterando, ele está cometendo adultério com da esposa dele lá. Não mexe isso não, irmão, ele ajuda muito aqui. O dízimo dele é grande, é forte, rapaz, não mexe com isso não. Igrejinha gourmet. Mas o filho do irmão ali, do presbítero, o cara tá causando, velho, usa droga, pega um monte de mulher, o cara tá destruindo na quebrada. Não, mas não mexe com isso não. Porque vai que o irmão não gosta, fica tristezinho, dodói e vai embora da igreja. Como que a gente vai fazer? O irmão ajuda aqui, dá dízimo, e ele ajuda na igreja. Não podemos perder. Finge que não viu, desfaz cara e paisagem. Igrejinha gourmet. Esses não são os ruios. Não são ruios. Não passar pelo processo de ruiotesia. O homem, na sua essência natural, ele está afastado de Deus. Ele está entrelaçado nas armadilhas do diabo. Lá no livro que foi escrito para Timóteo, fala sobre isso. Nós somos, como nós falamos aqui, nossa natureza é uma natureza de filhos da ira. Nós vivíamos conforme as concupiscências, os desejos carnais, sem menor chance. Nós não tínhamos a menor chance por conta própria de agradar a Deus. Não tinha como. O livro de Romanos fala isso. Romanos capítulo 8, salvo engano, no verso 8 fala isso. Não tinha como, não tem como eu por mim mesmo agradar a Deus. Eu, no meu processo natural, eu não consigo naturalmente dizendo agradar a Deus. Até porque a Bíblia fala que Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem o Espírito em verdade. Nós andávamos, todos nós, quando não tínhamos Cristo, nós estávamos sem Deus, claro. Porém, Jesus trouxe essa nova realidade e nos conduziu numa nova situação. Agora nós somos chamados de filhos de Deus. Primeira carta de João, 1 João, capítulo 3, verso 1, fala sobre isso. Nós somos chamados de filhos de Deus. Nós hoje fazemos parte
da família de Deus, nós somos a imagem desse Filho amado, esse Filho amado que Deus falou ali, quando Jesus é batizado, esse é meu Ruios amado, nós temos a mesma imagem dele, desse Filho, nós temos hoje a possibilidade de ter uma relação íntima com Deus, o livro de Gálatas fala isso, nós, nessa condição de filhos, nós recebemos a presença e a direção do Espírito Santo. Nós, como filhos, os filhos, e somente os filhos recebem a correção amorosa de Deus. Hebreus, no capítulo 12, fala isso, que Deus corrige os seus filhos. Deus corrige os filhos. Os filhos têm essa correção que é uma correção amorosa, é uma correção em amor. Não uma correção de um pai carrasco, um pai bruto, violento, não, é uma correção de tirar o filho de um caminho torto e corrigir. O que é corrigir? Trazer de volta para o lugar certo. Quando Deus está nos corrigindo, o que Ele está fazendo conosco? Ele está nos colocando de volta no lugar certo. Correção, porque estávamos incorretos, errados, Deus nos coloca no caminho certo. Só um Deus Pai pode fazer isso. Nenhum outro Deus que se diz Deus por aí, esses deuses com letra D minúsculo, nenhum corrige, porque nenhum é pai, nenhum corrige, em amor, em verdade. E a Bíblia fala em Romanos também, que nós somos herdeiros. Romanos capítulo 8, verso 15, eu vou ler, diz assim, Romanos 8, 15, porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito, e aqui é Espírito com letra maiúscula, de adoção, ruiostesia, de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho querido, meu papai, Abba, papai, papai, Abba é papai, paizinho, paizinho querido, essa palavra significa Abba, Abba, que Deus que permite que aquele no qual foi alcançado por Ele, resgatado por Ele, chame Ele de papai. E aqui fala em Gálatas capítulo 4, no verso 4, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa palavra adoção aqui no original, ruiotesia. E porque vocês são filhos, ele diz aqui no verso 6, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai, Paizinho. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Esse sou eu, esse é você em Cristo Jesus, filho de Deus, não mais escravo, filho, herdeiro, possuidor, aquele que tem as promessas de Deus, aqueles que têm um pai, que você tem acesso irrestrito a esse pai. Esses são os filhos, os ruios. Nós temos que passar por esse processo de adoção, ruiotesia. Esse é um propósito para nós como filhos. Que Deus abençoe você, que você possa passar por esse efetivo processo de adoção da parte de Deus, e seja efetivamente o filho que Ele espera, em nome de Jesus. Amém?